Só um aviso rápido. Este vídeo é para contar uma história intensa apenas por entretenimento e reflexão. Não estou aqui para incentivar o uso de nada ilegal, combinado? Vamos começar. Essa história rolou numa tarde que parecia tranquila, daquelas que você acha que vai ser só curtição com os amigos, mas que acaba virando algo que te pega desprevenido. Eu estava com uma turma. O João, que já tinha usado LSD umas 7 vezes e era o mais experiente do grupo. O Davi, que tinha experimentado só uma vez, 2 dias antes, e ainda estava se adaptando. E a Kelly, que era novata, era o aniversário dela, e ela queria começar com algo diferente. O dia estava perfeito, céu aberto, sol brilhando, parecia que nada podia dar errado. Mas, para ser honesto, minha vida naquela época não estava tão leve assim. Eu carregava vários problemas pessoais, umas inseguranças que eu nem percebia o quanto pesavam. Mesmo assim, resolvi deixar isso de lado e entrar na onda. Por volta das 3:30 da tarde, a Kelly passou na minha casa com o Davi no carro. Estávamos animados, conversando sobre tudo, rindo bastante. Pegamos o carro e fomos até a casa de outro amigo, o José, onde eu guardava meu estoque de LSD. Tinha umas gotas que eu tinha colocado em cubos de açúcar guardados no congelador, uma forma prática de usar, mas que eu sabia que era forte pra caramba. O plano era simples: pegar o LSD, ir para casa de outro amigo, o Jacaré, e curtir a experiência num ambiente seguro com a galera por perto. Cheguei na casa do José, vi alguns amigos lá, trocamos ideia por um instante. Antes de começar, fumamos um baseado de uma erva boa, uma sativa que dizem que tem CBD, algo que ajuda a se relaxar e controlar a ansiedade. Queria entrar no clima sem forçar a cabeça logo de cara. Aí eu fiz o que não devia. Tirei 7 cubos de açúcar com LSD do congelador e joguei todos na boca de uma vez, ainda lambendo os restinhos que ficaram na embalagem de alumínio. Era uma dose absurda, uns 1000 microgramas ou algo assim, nem calculei direito. Os outros me olharam com uma cara de espanto, tipo, você tá louco? Mas eles já sabiam como eu era. Sempre gostei de exagerar com psicodélicos, sem pensar muito no que vinha depois. Fiquei ali conversando com eles por mais uns 10 minutos, tentando manter a calma. Mas quando saí para voltar para o carro, já senti o LSD começando a subir. O chão parecia estranho, e não era aquela confusão gostosa de outras vezes. Era mais como se eu estivesse perdendo o juízo de verdade. Uma ansiedade leve começou a crescer, mas achei que ia passar assim que o ácido batesse por completo. Entrei no carro com o Davi e a Kelly. Pouco depois, o Davi pegou 2 cubos de LSD e tomou. A Kelly, mais na dela, ficou com um só. A gente ainda tentava rir, manter o astral leve, mas eu sentia que algo pesado estava vindo. Uns 10 minutos depois que saímos, ainda no carro, a realidade começou a se desfazer. Era como se o mundo tivesse virado outra coisa, e eu não conseguia mais entender o que estava rolando. Falei para os meus amigos: gente, tô com muito medo. A ansiedade tinha virado um aperto forte, tomando conta de tudo em mim. Eu achava que ia morrer, que aquela viagem com LSD ia durar para sempre, como se o tempo tivesse parado. O pânico foi aumentando e eu percebi que aquilo era só o começo de algo que eu não tinha como prever. Chegamos na casa do Jacaré uns 25 minutos depois de tomar o LSD. Nessa altura eu já estava completamente fora de mim. Saí do carro tropeçando, mal conseguia andar direito. Os efeitos visuais tinham começado forte. Tudo que se mexia deixava rastros coloridos, tipo um estroboscópio cheio de padrões, caleidoscópios e arco-íris. Em outra situação, eu até acharia bonito, mas ali era só um lembrete de que eu estava preso numa viagem que eu queria desesperadamente que acabasse. Entrei na casa e vi mais alguns amigos no sofá. Meu corpo parecia estar pegando fogo. A temperatura subiu tanto que eu achei que ia derreter.
Eu estava tão fora de órbita que parecia que tinha tomado uma dose alta de outra coisa, tipo um anestésico. Me senti envergonhado porque dava para ver na cara deles que eu não estava aguentando o tranco. Talvez fosse só minha insegurança de sempre, mas as expressões deles começaram a ficar estranhas, quase demoníacas. Não aguentei e corri para o quarto do jacaré. Ali, o LSD me derrubou de vez. Eu ia entrando e saindo de mim mesmo, como se minha consciência estivesse piscando. O jacaré foi atrás de mim, tentando me acalmar, falando coisas para me tirar daquele buraco. Mas não adiantava nada, eu já estava muito além de qualquer ajuda. Pouco depois, comecei a chorar sem parar. Tudo ficou escuro e eu caí num estado de depressão que eu nunca tinha sentido antes, misturado com um pânico tão forte que parecia que meu peito ia explodir. O chão do quarto virou um mar de espirais coloridas, mudando de cor o tempo todo. Eu ouvia milhares de vozes me xingando, gritando coisas horríveis, como se fossem todas as pessoas que eu já tinha guardado rancor na vida. O ar parecia cheirar a esgoto, podridão. Era o pior sentimento que eu podia imaginar. Eu queria parar o LSD de qualquer jeito, mas meu corpo não obedecia. Estava paralisado, preso naquela tormenta. As paredes começaram a sangrar, tipo um desenho animado macabro, com sangue escorrendo pelo teto. Minha visão esticava até o infinito, e eu comecei a ver pedaços da minha vida passando na minha frente, como se fosse real de novo. Era como estar dentro de um filme de terror, mas 1000 vezes pior, porque eu sentia tudo. Minha mente parecia saltar para fora do corpo e voltar, num looping que não acabava nunca. Cada segundo parecia eterno. Eu ouvia um barulho esquisito, tipo um computador travando, um glitch futurista. O quarto inteiro piscava, como se alguém estivesse ligando e desligando a luz sem parar. Minha mandíbula tremia tanto que parecia que eu tinha tomado um monte de outra droga. Sempre tive isso com LSD, mas ali era insano. Tudo se misturava. Eu olhava para as paredes e virava as paredes, olhava para o chão e virava o chão. Não tinha mais diferença entre eu e o que estava fora de mim. O eu que eu conhecia tinha virado só uma ideia na minha cabeça, e eu era só um monte de átomos perdido no meio do caos. Depois de um tempo, consegui me arrastar para o quintal da casa. Tinha umas 8 pessoas lá fora, mas eu mal enxergava. O céu e tudo ao meu redor ficou preto e vermelho. Minha visão estava quase zerada. Esqueci que tinha um corpo, não controlava mais nada. Meu cérebro entrou num modo de sobrevivência, como se eu nem soubesse que estava sob efeito de LSD. Perdi o equilíbrio e caí de costas no chão. Enquanto meus amigos tentavam me ajudar, eu via vórtices de números e letras, tipo uma matriz saindo de todos os lados. Eles perguntaram se eu sabia que horas eram. Eu chutei 8 da manhã, mas era fim de tarde ainda. Isso mostrou o quanto eu estava fora da casinha. Quando a noite caiu, eu voltei para o quarto do jacaré, e aí o pico do LSD bateu de verdade. Eu não sabia mais quem eu era, onde estava, nem o que era droga. Só sabia que ia morrer e não tinha como escapar. No auge do pico, no quarto do jacaré, o LSD me levou para um lugar que eu não sei explicar direito. De repente eu não sabia mais quem eu era, onde estava, nem o que tinha tomado. Então comecei a ver viaturas de polícia aparecendo dentro do quarto, com sirenes ligadas e fita amarela se desenrolando sozinha. Era como um pesadelo ganhando vida. Uma fila de caras algemados gritava que eu tinha dedurado eles, mas eu nem sabia do que estavam falando. Achei que ia enfrentar o inferno ali mesmo, mas antes que eu entendesse o que vinha depois, tudo começou a clarear. Uma luz branca, forte, tomou conta de tudo. Era como olhar para o sol de pertinho. E naquele momento eu senti a verdade absoluta, como se todas as perguntas do mundo tivessem resposta.
Eu estava no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Não enxergava minhas mãos na minha frente. Tinha dissolvido no infinito, vivendo um monte de vidas diferentes ao mesmo tempo, por um tempo que não acabava nunca. Eu revi cada pedaço da minha vida, como se pudesse segurar o universo inteiro num pontinho. Era tudo e nada ao mesmo tempo. Uma alegria pura, um amor que atravessava cada parte de mim, como se o universo inteiro me abraçasse. Acho que foi o que chamam de morte do ego, lindo, mas durou pouco. De repente fui jogado num espaço diferente, e aí veio o oposto. Toda a dor que um ser humano pode sentir, de uma vez só. O amor virou algo escuro, pesado. Vi rostos de gente sofrendo, famintos, abandonados, e minha cabeça não filtrava mais nada. Tudo entrava ao mesmo tempo, em velocidade absurda. Depois disso, caí numa prisão alucinada. Centenas de cachorros ferozes, caras correndo pelados, gritaria para todo lado, puro caos. Fui arrastado para um canto e senti ataques, mordidas, violência que eu não vou descrever. Chorei alto pedindo para parar, sentindo cada pedaço daquilo como se fosse real. Não sei quanto tempo durou, mas, de repente, eu estava de volta no quarto do jacaré. Os rostos dos meus amigos estavam cheios de cortes sangrando, o chão coberto de poças vermelhas. Meu corpo doía como se eu tivesse apanhado de verdade. Olhei para o relógio. Umas 9 da noite, mais ou menos. Quando voltei para a Terra, entendi uma coisa. O sentido de tudo isso é o amor. O LSD me mostrou que o ego que eu construí a vida toda era uma mentira. Ele nos afasta da compaixão, cria uma separação que causa sofrimento no mundo, guerras, brigas por besteiras como religião ou poder. Sem o ego, só sobra amor puro, paz. O tempo é infinito, passado, presente e futuro são a mesma coisa, e a gente só observa. Livre-arbítrio, ilusão. Foi a experiência mais forte da minha vida, mas 15 minutos depois do pico eu já tinha esquecido quase tudo. No dia seguinte, foi o pior dia que já vivi, tirando a viagem. Me senti tão mal, tão exposto, que só pensava em desistir de tudo. O LSD trouxe à tona problemas que eu nem sabia que tinha. Me vi como o diferente, o que todo mundo julgava. Em casa, chorei sem parar, achando que minha família me via como um fracasso. Tive um surto que durou semanas, um trauma que carrego até hoje, 6 meses depois. Penso nisso todo dia. Ninguém merece passar por isso. Mas nem tudo foi ruim. Hoje tenho amigos de verdade, coisa que eu quase não tinha antes. As pessoas me veem como alguém mais profundo, inteligente. Minha família diz que eu mudei completamente, para melhor. Acho que o LSD curou algo em mim, talvez uma timidez forte que eu tinha. A ciência devia estudar isso. Adotei um jeito mais espiritual, comecei a meditar, vejo todo mundo como parte de mim mesmo. Minhas notas na faculdade melhoraram muito. Por outro lado, fui diagnosticado com bipolaridade meses atrás. Acho que já tinha isso. E o LSD escancarou. Tenho flashbacks, pesadelos, dias em que minha cabeça não funciona direito. Vi o quanto o mundo pode ser cruel, e às vezes penso que não saber de nada seria mais fácil. Meu aviso é esse: não use uma dose alta de LSD sem preparo. 1000 microgramas não é só uma viagem forte, é além da morte. Cuidado para não repetir meu erro. O que acharam dessa viagem louca com LSD? Se curtiu essa história, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Tem muita experiência insana vindo por aí. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do card ao lado, é outro relato psicodélico que está esperando por você. Até a próxima, valeu por assistir.